Queridos e queridas, bora lá para mais continuando aqui os nossos vídeos de álgebra linear, né? Então vamos para mais um exemplinho. Então eu tenho aqui o x menos y mais 2z igual a 5, 2x menos 2y mais 4z igual a 10, 3x menos 3y mais 6z igual a 15. Eu acredito que vocês já puderam notar que simplesmente eu só estou aumentando, né, essa primeira função. Então, esse daqui é simplesmente a primeira função vezes 2, essa daqui é simplesmente a primeira função vezes 3. Nesse caso, como são simplesmente escalas, eu posso eliminar essas funções e trabalhar somente com a primeira, né? Então, me sobra x menos y mais 2e igual a 5. Beleza. Aqui é o seguinte, aqui a gente pode fazer aquele mesmo esquema dos vídeos anteriores, né, e fazer com que uma dessas variáveis seja dependente das outras, né? Na situação que a gente tinha nas anteriores, se tínhamos um y, né, a gente transformava ele em t e o x ficava dependendo de alguma coisa desse nosso y, ou neste caso, nesse nosso t. Quando nós temos essa situação, nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer que uma dessas variáveis ela seja dependente das outras duas. Então, por exemplo, nós podemos colocar o x, o y ou o z, né, dependente das outras duas. Então, então eu posso transformar o meu y, sei lá, em t, eu posso transformar o meu z, por exemplo, em T2 em A, por exemplo, né? E o X ele vai ficar dependente dessas outras duas. Se eu tivesse feito com o Y, né? O Y sendo dependente de Z e de X, seria a mesma coisa. Se eu fizesse o Z ficasse dependendo de Y e de X, também seria a mesma coisa. Então, ao contrário de eu ter três variáveis, eu simplesmente só vou ter duas às quais eu precise passar determinado valor para dentro delas. Tá bom? E em cima disso a gente vai ver se vai ter um resultado, se vai ter N resultados ou se não vai ter nenhum resultado. Nenhum resultado, a não ser que seja uma contradição, é muito difícil, porque afinal de contas eu só tenho uma única função, né? Então pode ser que tenha um resultado, pode ser que tenha N. Um resultado também é um pouco difícil, né? Porque afinal de contas eu tenho aqui as três variáveis, pode ser que eu tenha N resultados. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essas duas variáveis serem independentes, o x ser dependente dessas outras duas variáveis, tá bom? Assim, você que está assistindo agora, você que está assistindo até agora, você está entendendo o que eu estou falando? Sério, você está entendendo? Eu não estou te chamando de burro, nem nada do tipo, ou burra, não estou falando nada disso. Estou falando assim, você está compreendendo as operações matemáticas que eu estou fazendo? Se você não está compreendendo, meu, pergunta. Não tem problema nenhum, eu faço um outro vídeo, eu resolvo, né? Tem os vídeos anteriores, que eu também expliquei mais, mas não tem problema nenhum. Ok? Pode me perguntar normal. Beleza? Caso também não queira perguntar, não tem problema nenhum. Então vamos lá, vamos fazer o x ser dependente das outras duas. Então aqui eu vou reescrever, né? Vou colocar como T1 e T2, tá bom? Para ficar igual ao livro, eu acho que fica mais fácil, inclusive, para poder ver. Então eu vou ter aqui x menos T1 mais 2 vezes T2 igual a 5. Beleza? Então eu tenho que isolar o T1 e eu tenho que isolar o T2. Eu tenho que deixar só o X sozinho. Né? Isolar o T1 e T2 não, perdão. Eu tenho que isolar o X. Então, deste lado o T1 está somando, vou somar de ambos, está subtraindo. Vou somar de ambos os lados. E neste lado aqui, o 2 vezes T2, ele está somando ambos os lados, eu vou subtrair. Então vai ficar T1 mais não, perdão, menos 2 vezes T2, aí vai ficar mais x paraná, paraná, e aqui a mesma coisa eu tenho que colocar desse lado, vai ficar T1 menos 2 vezes T2. Este daqui elimina com este, inclusive morre o negativo também, este daqui elimina este. Então vai ficar como? Vai ficar x igual a T1, vou colocar do jeito que eu gosto, T1 menos 2 vezes T2 mais 5. E acabou a nossa operação, tá bom? Então a gente faz de um jeito ao qual nós deixemos, né, ao qual nós deixamos a variável
sozinha, né? A gente quer isolar o x. Então, no fim das contas, a gente acabou diminuindo uma variável na nossa brincadeira. Então, o que eu quero dizer com isso quando eu falo a gente diminui uma variável? Quando a gente tem essa função aqui, quando a gente tem essa função, imaginemos que fosse uma função normal, né? Coloquemos desse jeito. Imaginem que fosse uma função, beleza? E essa função entra a variável x, entra a variável y e entra a variável z. Ok? Imaginemos ela como uma função. Beleza? Vai ter um determinado cálculo e no fim das contas tem que voltar um 5. Desculpa. Como o x agora ele é dependente dessas outras duas, eu não preciso mais colocar um x aqui na minha função. Vai ficar simplesmente só y e z. Porque afinal de contas, o meu x aqui ele vai ser totalmente dependente das outras duas variáveis. O x em si ele não existe. O x é o resultado que vai ser em cima do cálculo das outras duas. Então eu posso simplesmente fazer desse jeito e dentro do escopo da função aí eu vou estar calculando o meu x. É mais ou menos isso que a gente pode considerar quando a gente está fazendo esse tipo de operação. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Não se esqueçam que eu também tenho o... Até esqueci de colocar aqui. Tem aqui o... Calma aí que eu vou mostrar para vocês. Tem aqui o meu Twitter também. Deixa eu mostrar. Pararapapá. Tem meu Twitter também. Vamos ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Também tem o Instagram. Caso vocês queiram acessar, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem meu sitezinho, né, zurubabel.com. De vez em quando eu posto alguma coisa, principalmente mais de fim de semana que eu escrevo, tá? Tem aqui o meu Twitter, twitter.com/zurubabelbr, tá? Odeio essas porcaria que fica mostrando aqui do lado, né? E tem no Instagram também que eu posto as minhas merda lá. Beleza? Isso aí, beijos carinhosos da bunda de vocês e até o próximo vídeo.